Tudo no mundo mudou. As pessoas, os costumes e até a forma de se comunicar. Antes, quem escrevia cartas esperava dias, às vezes semanas, para que elas chegassem. Hoje, uma mensagem atravessa distâncias em segundos. Quem registrava momentos em fotos precisava esperar pela revelação. Agora, basta um clique para ter tudo em mãos. E as notícias que vinham pelo rádio ou pelos jornais impressos, hoje aparecem instantaneamente nas redes sociais. Essas transformações fazem parte da história dos meus pais. E neste documentário, eles voltam no tempo para reviver lembranças, contar histórias e resgatar momentos de uma época que ainda vive na memória. Uma viagem de volta ao passado, onde tudo era diferente. Como era a comunicação no tempo dos meus pais. Era comum a gente assinar jornal. A gente assinava, chegava bem cedinho, até antes do café da manhã. O meu pai lia as notícias de jogos do Grêmio, do Inter, e comentava com a gente as notícias. Pra frente. Ele de novo. O jornal, na minha época, eu assinava apenas fim de semana. Assinava o jornal, até eu posso dizer o nome do jornal, Jornal A Razão. Então a gente assinava só fim de semana. A gente trabalhava, chegava cansado, eu trabalhava de dia, estudava de noite, então a gente tinha pouco tempo. Então fim de semana a gente aproveitava para dar a lida no jornal. Sim, naquela época era bem comum a gente escrever cartas para quem morava longe. Eu mesmo tinha uma irmã que morava em Porto Alegre. A gente escrevia e ficava ansioso pela chegada da carta e pela resposta. Mas valia a pena. Espero. Eu me comunicava por cartas, geralmente era para familiares de Porto Alegre, até de perto, São Pedro do Sul. A gente tinha esse hábito de carta, que não tinha outro meio de comunicação, né? Então a gente escrevia carta, depois esperava o retorno, sempre tinha o retorno, e demorava, às vezes 10 dias, 15 dias, dependendo da maneira que era enviada, se era através de ônibus ou outro tipo de transporte, mas era mais ou menos esse tempo. O acesso naquela época a livros não era tão fácil quanto hoje. A gente tinha mais acesso era nas escolas, né? Porque os livros eram muito caros e a gente não conseguia comprar. Não era tão fácil assim, eu tinha acesso na época ali, os livros que a gente conseguia era o livro da biblioteca, que a gente conseguia para fazer algum trabalho escolar. Eu não me lembro atualmente assim qual é o tipo de livro, mas a gente lia muito livro para trabalhos da escola, então esse livro do Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, tinha vários tipos de livro que era feito nos trabalhos, daí era esse tipo de comunicação por leitura. A gente lia assuntos variados indicados pela escola para fazer os trabalhos, mas um que me marcou bastante foi O Pequeno Príncipe, que eu li e gostei. Sim, o rádio era muito importante, acho que praticamente é o único meio de comunicação que existia na época. E a gente, todos os dias, a gente tinha um horário específico para assistir noticiário, alguma página, no caso, policial, e outras informações do dia a dia que a gente sempre ligava o rádio num horário específico. Não era ligado todo dia, era horários que a gente tinha notícia para ouvir mesmo. No rádio eu gostava muito de música, tinha vários tipos de música que passava, então a gente gostava de escutar. O rádio naquela época era bem importante, era uma das principais fontes de comunicação. Ele era ligado o dia inteiro em casa,
pra gente ouvir música, ouvir notícias do dia. Assistir TV naquela época era bem legal, era bem divertido. A gente tinha a hora certa para assistir televisão. Depois da jantar a gente vinha, sentava na sala para assistir novela, Jornal Nacional. Não, meus familiares conseguiram adquirir televisão bem mais tarde, já tinha mais idade. Antes a gente assistia televisão nas casas dos vizinhos, a gente se reunia, era tipo, como se fosse hoje, era um cinema. A gente se reunia todo mundo para ir na casa do vizinho assistir, enchia a sala de gurizada, de piazada, tudo sentado no chão, no sofá, para assistir uma novela, algum evento que tinha na TV, e era bem legal. Tinha naquela época o Silvio Santos, show da Xuxa, desenhos que marcaram bastante, que eu gostava, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dini é um Gênio. Sim, teve um programa que a gente escutava, a gente era bem jovem, eu acho que eu tinha uma idade uns 5, 6 anos, a gente escutava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era uma novelinha bem legal que a gente parava para olhar, não tinha dia que a gente não perdia um capítulo, né? E era bem interessante, chamava a atenção da gurizada. É tirada com câmeras de filme. A gente tirava fotos mais em aniversário, festas, porque era em números limitados de fotos. E a gente tinha que esperar tirar para depois revelar. As fotos na época eram tiradas com máquina fotográfica e eram através de filme. A gente tinha que fazer uma revelação. A gente tirava as fotos, mandava para revelar. Demorava aí 4, 5 dias para a gente olhar as fotos. Geralmente as fotos eram tiradas em épocas de aniversário, casamento, batizado. E fotos, essas 3x4, que é para documentação. E também tinha, antigamente, que a fotografia que é tirada na praça. Geralmente tinha um rapaz lá, um fotógrafo, que ficava na praça para tirar foto. Ele ficava num canto lá com os aparelhos dele, que a gente tirava as fotos, que chamava lambe-lambe, é umas fotos tiradas ali. A magia tomou conta de uma das principais praças do Rio, a Sanspen, que fica na Tijuca, zona norte da cidade. Isso graças ao projeto Lambe Lambe Sonhos Ambulantes. Ele faz um resgate dos fotógrafos de rua importantes na popularização da fotografia no Brasil. A fotógrafa Andréa Rage quer rodar o Brasil com essa caixa de madeira chamada de máquina de tirar retratos. Sim, o rádio tem muita importância, continua tendo importância, desde daquelas épocas anteriores, antigas, que o rádio a gente escuta toda hora. Eu escuto no rádio no carro, escuto em casa. Então é um meio de comunicação, para mim, um dos melhores que existe. Muito pouco, né? A TV antigamente reunia mais, era como um ritual. A gente tinha hora certa para sentar em família na sala, para olhar novela, Jornal Nacional. Agora tudo tá diferente. Tudo é pelo celular, todo mundo só quer saber do celular, internet. A televisão, eu acho que não reúne que nem antigamente. Antigamente a gente tinha um programa só para assistir, a gente sentava ali e olhava a novela. Sentava ali e olhava um filmezinho. Hoje não. Hoje a gente vem na frente da televisão aqui, ó, tem várias opções, tem mais de 1.000, 2.000, 3.000 canais.
Então não é todas as pessoas que gostam do mesmo programa. Então aí acho que afastou um pouquinho. Hoje em dia tá bem mais fácil de tirar foto pelo celular, porque a gente tira várias fotos e pode ver na hora. Não é como antigamente que a gente tirava, tinha que esperar revelar para ver se alguma saía borrada, alguma não dava certo. A diferença é muito grande, né? Antes eram fotos preto e branco, fotos que eram tiradas e para poder mostrar o que tinha na foto, muitas vezes a cara da pessoa, os olhos, a cor dos olhos, tudo era escrito atrás da foto. Ao meu ver, a comunicação tá melhor agora, mais acessível, mas por outro lado, antigamente as pessoas se reuniam pessoalmente e não ficavam só mandando mensagens curtas pelo celular. Melhorou bastante a comunicação, que agora é muito mais rápido. É só a gente querer falar com a pessoa, a gente fala daqui, fala para outra parte qualquer parte do mundo. Hoje a notícia vem instantâneo, né? Qualquer parte do mundo, qualquer lugar do mundo que tem uma informação, a gente fica sabendo praticamente de imediato. Então tá bem mais rápido, né? E evoluído. A comunicação de hoje em dia facilitou bastante assim, a comunicação entre as pessoas. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente se afasta das pessoas porque a gente está numa reunião, qualquer lugar, assim, num casamento, numa praça mesmo, tu olha para o lado assim, se tem 10 pessoas, 8 estão com o telefone. Não estão prestando atenção nos outros colegas, que eram, nos outros amigos que eram antigamente. Antigamente a gente conversava, interagia. Hoje não, hoje praticamente não existe essa comunicação. Então, nesse lado, dificulta, né? Eu sinto falta de sair com os amigos, conversar, me reunir. Porque agora é tudo no celular. A gente não tira mais tempo para muita coisa. Sim, tem várias coisas que a gente sente falta na época, né? Na época da infância, além dos livros que eram pedidos pela escola, a gente lia muito revista em quadrinho, revista que a gente comprava nas bancas, seria Mônica, Cebolinha, Tio Patinhas, Pantera Cor-de-Rosa, tudo isso tinha nas bancas da revista. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que tivesse um meio termo entre os dois. Porque hoje em dia é tudo mais acessível, né? Em contrapartida, antigamente a gente dava mais valor às pessoas, aos encontros, tinha mais emoção, tudo. A comunicação de hoje, com certeza, pela rapidez, pelas informações e o mundo evoluiu e a gente tem que evoluir junto. Então não adianta, antigamente era bem mais difícil a comunicação. Como a população cresceu, o mundo cresceu, evoluiu, com certeza a informação de hoje é melhor. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo.